Alô, bebê, alô você, gente boa do segundo ano do Pontes, como é bom estarmos aqui com vocês mais uma vez, falando sobre esse assunto viril e varonil chamado História do Brasil. Zil, zil, zil. Para quem não tem o Brasil, me chamo Valdejares. E nós estamos hoje, meus amores, dando continuidade ao capítulo 33 do livro, falando sobre os governos populistas brasileiros. Havíamos deixado o nosso tópico na semana passada na renúncia de Jânio Quadros. Vimos que Jânio Quadros passou menos de um ano no poder, renunciou e seu vice chamava-se João Goulart. O problema é que João Goulart era o que você pode chamar de um getulista, populista, trabalhista. João Goulart era tudo que a UDN, que a direita conservadora, que os empresários e principalmente que os anticomunistas não queriam. Houve uma crise sucessória. Quando Jânio Quadros renunciou, João Goulart estava na China em viagem oficial. O fato é que quando João Goulart se desloca de volta para o Brasil para receber a presidência, para assumir a presidência, ele é avisado de que tinha muita gente que não estava do lado dele. O que vai acontecer, meus amores, é que João Goulart vai se ver pressionado a não assumir a presidência. Havia segmentos sociais que não queriam dar continuidade à normalidade constitucional. João Goulart era vice-presidente eleito e democraticamente empossado. Não importa a sua tendência política, o que importa é a veracidade constitucional. Houve uma verdadeira mobilização contra a sua posse, que tinha como o pessoal da UDN, a direita liberal, os militares anticomunistas e até mesmo interesses norte-americanos. Vamos lembrar que o nacionalismo populista que João Goulart e o getulismo representavam eram inaceitáveis na época da Guerra Fria para aliados dos Estados Unidos. O cunhado de João Goulart, governador do Rio Grande do Sul na época, Leonel Brizola, dá início ao que nós podemos chamar de uma campanha da legalidade. Vai para as ruas, vai para o rádio, exigindo a continuidade democrática e constitucional. O Brasil parou. Foram praticamente 15 dias de uma tensão política enorme. A palavra golpe era pronunciada por ambos os lados. Era preciso encontrar uma decisão, uma saída para aquela situação. E foi dado o velho jeitinho brasileiro, meus amigos. Qual o jeitinho brasileiro? Uma emenda parlamentarista aprovada às pressas na Câmara Federal, no Congresso Nacional, para transformar o Brasil numa república parlamentarista, na qual o presidente João Goulart seria empossado, mas teria poderes como os da rainha da Inglaterra, ou seja, praticamente nulos. Quem de fato governaria o país seria um primeiro-ministro eleito pelo Congresso Nacional. É bom que se diga que no parlamentarismo criado aqui no Brasil, o presidente indicava o primeiro-ministro que seria ou não aprovado pelo parlamento. Muito bem. O parlamentarismo entrou em vigor em setembro de 1961. Tivemos naquela época de apenas 14 meses 3 primeiros ministros: Tancredo Neves, Brochado da Rocha e Hermes Lima. Essa sucessão de primeiros ministros em tão pouco tempo prova a instabilidade política e a crise que vivia o país na época. Uma inflação galopante, herdada desde os tempos de João Goulart, de Juscelino Kubitschek, e não devidamente tratada por Jânio Quadros. Havia, meus amores, uma pressão muito grande. O próprio dispositivo que havia criado o parlamentarismo previa que, um ano depois, a população deveria ser consultada através de um plebiscito. O plebiscito foi realizado em janeiro de 1963. E a maioria esmagadora, praticamente 75% dos eleitores, votou contra o parlamentarismo e pela volta ao presidencialismo. Naquela ocasião ficou clara que a população não havia engolido a ideia da manipulação constitucional para reduzir os poderes do presidente João Goulart. Ficou clara para a população que a jogada era deixar João Goulart como presidente, mas sem poderes de fato. E a população não engoliu aquela jogada. Talvez esse tenha sido o grande problema de João Goulart. Talvez ele tenha pensado o seguinte: a população está do meu lado, eu tenho carta branca para agir.
75% dos eleitores foram a favor da minha volta como presidente no presidencialismo. Mas, meus amores, fazendo uma interpretação histórica depois desses quase 60 anos que se passaram, é preciso dizer o seguinte: a população não era pessoalmente a favor de João Goulart, da figura de João Goulart. Era a favor do cumprimento da Constituição, sem jogadas, sem manipulações, sem efeitos especiais, como podemos dizer. João Goulart começou o seu governo trabalhando com as velhas características do populismo tradicional, o populismo e o nacionalismo. Vejam bem, logo depois de ter assumido como presidente no regime presidencialista, ele já era presidente, mas sem poderes de fato, João Goulart fez aprovar duas mudanças que caracterizam a sua grande identificação com o getulismo. A criação do 13º salário, uma jogada populista para agradar os trabalhadores para que ficassem do lado do governo. Queridos, o 13º salário, na verdade, não é um presente. O 13º salário é um ajuste de contas feito no fim do ano pelos empregadores. Se meus bebês pensarem, um mês tem 28, 29, 30 ou 31 dias. Mas os trabalhadores recebem sempre o equivalente num mês a 4 semanas, a 28 dias. Todos os meses, independentemente da quantidade de dias que o mês tenha, o trabalhador recebe um salário fixo equivalente a 4 semanas trabalhadas. Portanto, todos os meses ficam faltando como que 2 ou 3 dias que o trabalhador trabalha, mas não recebe o salário. O que foi o 13º? O ajustamento dessas diferenças entre dias trabalhados e recebidos, pagos no dia 20 de dezembro. Na época do Natal, o trabalhador coloca um dinheirinho extra no bolso, vai fazer as compras de Natal, o mercado se aquece e todo mundo sai ganhando. Agora, quando João Goulart lançou o 13º, fazia o trabalhador pensar que estava ganhando um presente do governo. Notaram onde é que está o populismo da jogada? Com relação ao nacionalismo, nós podemos falar da criação da Eletrobras, uma empresa estatal que teria o monopólio na produção, na geração e na distribuição de energia elétrica do Brasil. Notaram as palavras mágicas? Estatal e monopólio. Tudo que o getulismo gostava. Ora, meus amigos, quem estava fumando numa quenga era a direita liberal, eram os anticomunistas do exército e os interesses do capital norte-americano. É preciso dizer, adorável criatura do Ponte Segundo Ano, que naquela época o mundo vivia a Guerra Fria, a divisão entre Estados Unidos e União Soviética. Quem não é de um lado só pode estar do outro, e João Goulart não pode ser chamado de um aliado de primeira hora dos interesses norte-americanos. Ora, meus amigos, o mundo capitalista, o bloco aliado aos Estados Unidos, fazia pouco tempo havia passado pelo traumático evento chamado Revolução Cubana. A ilha de Cuba, no sul da Flórida, coladinha aos Estados Unidos, havia aderido ao socialismo. E em Cuba, tudo começou com um regime nacionalista, como aquele que se propunha a fazer João Goulart. João Goulart passou a ser pressionado pelos mesmos setores que não queriam a sua posse, os mesmos setores que não queriam a sua chegada ao poder. Foram meses turbulentos, nos quais João Goulart busca apoio de segmentos radicais de esquerda, como os sindicatos e também as ligas camponesas. O que eram as ligas camponesas? Eram, na verdade, organizações que pareciam demais com o MST de hoje em dia, com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Exigiam a reforma agrária, exigiam a desapropriação de latifúndios. E João Goulart, para tentar se identificar com a classe trabalhadora, se aproxima desse movimento, liderado por um cara chamado Gregório Julião. Meus amores, João Goulart, na sua jogada populista, apresenta as chamadas reformas de base. Reformas que abrangeriam o aspecto rural, o aspecto urbano, o aspecto bancário. Reforma agrária para latifúndios improdutivos, reforma agrária. Reforma urbana com a construção de habitações populares,
para as camadas mais pobres que não podiam comprar casa própria, reforma bancária, criando linhas de crédito mais baratas para que trabalhadores pudessem ter acesso a financiamento. Vejam, nada disso hoje é comunismo. Mas há 60 anos vocês devem lembrar que o mundo vivia numa outra realidade, uma realidade muito mais próxima do que nós estamos aqui chamando de Guerra Fria. O presidente João Goulart já havia proposto um plano econômico, ainda no tempo do parlamentarismo, chamado Plano Trienal. E ele argumentava que para que o plano trienal virasse realidade, era preciso aprovar as reformas de base. E a partir daí, meus amigos, os segmentos de oposição começam a tramar a derrubada do presidente João Goulart. É preciso dizer que Goulart não tinha muita habilidade política. Goulart ele não sabia jogar o jogo como, por exemplo, o seu grande guru Vargas fazia. Goulart, ele, ao invés de ter tentado garantir o apoio do Exército, ele brigou com a oficialidade do Exército ao apoiar uma greve de sargentos e marinheiros, meus amores. O presidente da República é o comandante em chefe do Exército, das Forças Armadas como um todo. E militar não faz greve, faz motim. Um presidente da República apoiar uma greve de soldados e sargentos é apoiar um motim, é contrariar a hierarquia militar. Aquela fatídica decisão do presidente João Goulart o afastou decisivamente do comando militar, que passou a vê-lo como um comunista que deveria ser detido a todo custo. Diante das pressões em que estava confrontando-se, João Goulart decidiu convocar um grande comício. Na sexta-feira, 13 de março de 1964, milhares de trabalhadores foram convocados para a Central do Brasil, no Rio de Janeiro, onde ouviram o presidente João Goulart, o Jango, discursar a favor das reformas de base, garantindo que apresentaria o projeto ao Congresso Nacional naquela mesma época. Aquela manifestação pública como que startou o processo para a derrubada de João Goulart. Menos de uma semana depois, a classe média vai para as ruas de São Paulo num movimento chamado Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Naquela ocasião, temos uma grande manifestação de pessoas a favor da derrubada de João Goulart, acusando-o de ser um comunista. Meus amores, o Brasil estava dividido, polarizado ideologicamente. Os getulistas, nacionalistas, populistas, fechados em torno do presidente João Goulart. A direita liberal, os conservadores anticomunistas, favoráveis à sua deposição. O fiel da balança foram as Forças Armadas, que ficaram ao lado da deposição de João Goulart com seu discurso anticomunista. No dia 31 de março de 1964, o presidente João Goulart foi derrubado num golpe militar conduzido pela oficialidade do Exército. Naquela ocasião, o presidente fugiu do país porque soube da presença, coincidentemente, vamos chamar assim, apenas uma coincidência, coincidentemente a presença de uma esquadra de guerra norte-americana, um porta-aviões americano, coincidentemente com seus 36 caças, seus navios de apoio, seus cruzadores e destroyers, navegando tranquilamente pelo litoral brasileiro. Era a Operação Brother Sun. João Goulart, percebendo que não tinha como resistir, fugiu. O poder foi declarado vago e 15 dias depois o Congresso Nacional elegia o general Humberto Alencar Castelo Branco para concluir o mandato de João Goulart, como previa a Constituição da época. Meus amores, notem bem. 31 de março de 64 foi um golpe. Por quê? Porque a ordem constitucional foi rompida, foi quebrada pelo uso da força. 15 de abril, quando o presidente Castelo Branco foi eleito, já não foi golpe. Por quê? Porque seguiu-se a Constituição. Porque naquela ocasião, de fato, a presidência estava vaga, porque o presidente da República havia fugido. E João Goulart já era o vice de Jânio Quadros. A Constituição previa que era necessária a realização de uma nova eleição. Eleição indireta, feita pelo Congresso Nacional para concluir o mandato de Jânio João Goulart. O golpe não foi a eleição de Castelo. O golpe foi a deposição que obrigou a fuga do presidente João Goulart.
Ok, meus amores? Eu vou ficar por aqui, lembrando a vocês que deem uma olhada na agenda com as atividades propostas. Nós nos vemos no Tira Dúvidas. Um abraço, um beijo a todos e até lá, se Deus quiser, pessoal. Tchau!